Aqui. Tá, pode mudar, Janaína, por favor? Tá, então, sumário. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o acesso à prática de atividade física. Então, a gente vai falar sobre esse acesso na nossa casa, a gente vai falar também nesse acesso em espaços públicos, também em espaços privados, né? Também algumas dicas de locais que vocês possam estar frequentando, né? Divididos por Curitiba, lugares em Palotina que vocês possam estar frequentando logo após a quarentena. Também vamos falar um pouco sobre a motivação, né? Quais são a motivação para a realização da atividade física e um pouco da nossa motivação para viver. Pode passar, por favor? Então, vocês lembram do formulário de terça-feira que a gente deixou para vocês responderem? Então vocês responderam, a gente coletou os dados e hoje eu trouxe eles para a gente pensar junto com eles. Vocês lembram lá das duas primeiras perguntas? Foram feitas? Era a quantidade de atividade física que vocês realizavam anteriormente à pandemia e a quantidade de atividade física, né, por minutos que vocês realizam durante a quarentena, em suas casas. Então, como a gente pode ver no gráfico, vamos analisar bem. Como a gente pode ver na legenda, tem ali as barrinhas em verde escuro, uma barrinha verde aparente ali que a gente pode ver. E também tem umas barrinhas em verde claro, que é a quantidade de minutos que a gente pratica em casa. Então vamos lá, vamos recapitular. A verde escuro, a quantidade de minutos que a gente praticava atividade física anteriormente à pandemia. E a de verde claro, que a gente pratica agora. Então a gente pode perceber que esse grupo ele tem uma grande variação de atividade física. Então a gente tem pessoas que conseguiram manter o nível de atividade física, os minutos. A gente teve pessoas ali, vamos olhar no indivíduo 11 e no indivíduo 15. Vocês conseguem ver? Então, ó, eles aumentaram a quantidade de minutos em casa. Então, eles praticavam menos minutos anteriormente à pandemia e agora em casa eles estão praticando mais. Também pessoas que diminuíram, né, esses minutos em casa, o que é totalmente normal, porque eles praticavam ali atividade física em academias, né, praticavam corridas, e devido ao período de pandemia em casa, eles abaixaram, o que é totalmente normal, tá bom? Outra coisa que a gente pode perceber é que ali a gente manteve uma base de minutos, né, em 30 minutos. Então, o que a gente pode perceber? Vocês lembram lá a quantidade de minutos por semana recomendados pela Organização Mundial da Saúde? Vocês lembram lá na aula de terça-feira? Vocês conseguem me lembrar? Pode escrever no chat ou pode falar e se sentir seguro. Quantos minutos por semana de atividade moderada? De atividade intensa também, vocês lembram? 150 minutos, né? Isso, 150 minutos de atividade moderada por semana. E como que a gente pode perceber isso? Muito bem, isso mesmo. Lembra que se a gente fazer 30 minutos por dia, a gente está numa base de 30 minutos. Se a gente realizar esses 30 minutos 5 vezes por semana, a gente consegue alcançar esses 150 minutos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. É claro que tem gente ali que a gente pode perceber que realizam mais atividades, outros que realizam menos, mas o importante é a gente realizar. Importante lembrar também que a gente tem 75 minutos de uma atividade mais intensa que também é recomendado. Mas, em contrapartida, pode passar o slide para mim, por favor, Janaína? Em contrapartida, a gente pode perceber o tempo que fica sentado, né? Então, vamos lá mais uma vez. Ó. A barrinha em verde mais escuro é a porcentagem de minutos que a gente passava sentado anteriormente à pandemia. E a barrinha em verde claro, ela é o tempo que a gente passa sentado, né? Sentado vendo novela, vendo um jornal, vendo um filme, durante a quarentena. Vocês podem notar que de todo mundo aumentou. Então, isso é totalmente normal, né? Pelo momento que estamos passando, a gente fica mais em casa, e às vezes a gente não tem tanta coisa, tanta atividade física para fazer. A gente sair, a gente ir para lugares públicos, locais privados, isso é totalmente normal, ok? Então, ao longo dessa a gente vai conversar sobre escolhas conscientes que a gente pode fazer durante o nosso dia para a gente diminuir esse tempo sentado, ok? Pode passar, por favor? Então, a gente vai falar de como se manter ativo e como se manter saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente, durante esse período. Né? Então, a gente observou lá, na barrinha da atividade física, que vocês conseguem, sim, manter ali 30 minutos tranquilamente de uma atividade física moderada e intensa, mas eu quero aqui mostrar outras possibilidades que a gente pode se manter ativo e saudável
respeitando aí as nossas limitações de tempo, respeitando as nossas limitações de espaço, né? Porque muitas vezes a nossa casa ela não é construída com um ambiente estruturado e propício para a gente realizar uma atividade física mais moderada, mais intensa, né? O que a gente vai ver também sobre a ressignificação dos nossos locais e também as limitações corporais, né? E com tudo isso, com todas essas limitações, ainda assim é possível a gente ser ativo e saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente, ok? Antes de passar para o próximo slide, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, ó, além da atividade física, quais são os outros dois elementos que nos ajudam, né, durante esse período a ser saudável fisicamente e mentalmente? Vocês podem me ajudar? Ó, além da atividade física, mais dois elementos que podem nos ajudar a manter saudável tanto fisicamente quanto mentalmente durante esse período. Vamos pensar um pouquinho aí, mas eu vou falar então agora. Então, é importante a gente, o primeiro deles é a nossa alimentação. É importante a gente manter uma alimentação saudável nesse período, né? Porque todas as vitaminas, todos os minerais, as proteínas, né? A energia que a gente precisa também está nos alimentos, né? Então, é muito importante a gente comer bem, comer com qualidade, comer ali com horário, né? A gente pode ter um período para a gente fazer as nossas refeições, né? E manter esse período. Comer na quantidade certa, né? Na dose certa. Também comer bastante fruta, legume, verdura, vegetal em geral. E também tomar bastante água, né? Se manter hidratado nesse período é muito importante. E em relação à nossa saúde mental, é muito importante a gente ter um cuidado com o nosso estresse, né? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através de práticas de meditação, práticas de alongamento e práticas de automassagem, né? Então, a gente pode tirar um momento para nós, para a gente, né? Para a gente fazer uma respiração, pensar mais na gente. Aqui a gente pode tirar, por exemplo, 5 minutos do nosso dia para fazer uma prática de meditação, ou também fazer depois uma atividade física, que é muito recomendado também, ok? Pode passar para a próxima, por favor? Então vamos dar alguns exemplos de atividade física e escolhas conscientes. Se lembram lá que na terça-feira eu comecei de atividade física para vocês? Eu vou lembrar aqui o conceito mais uma vez. Então, ó, atividade física pode ser qualquer movimento realizado pelo corpo, pela nossa musculatura, ritmo energético acima dos níveis de repouso. Tá, mas espera aí, vamos entender melhor essa frase. Então, quer dizer, Cleiton, que qualquer movimento que eu realize, seja levantar a cabeça, seja olhar para o lado, seja ali levantar o braço, quando eu levanto da cama, do sofá, da cadeira, também pode ser considerado atividade física. E sim, também pode ser considerado atividade física. Então, eu quero que vocês pensem ao longo do dia de vocês lá. Desde o momento que vocês acordam até o momento que vocês vão dormir. Como a atividade física ela está presente no dia de vocês. Então, a gente vai pensar lá no momento que a gente acorda. Então, a gente levanta da cama, a gente caminha em direção ao banheiro, a gente escova os dentes, por exemplo, a gente toma um banho, a gente fica pronto. Então, tudo isso que a gente faz ao longo do nosso dia, que está envolvendo o movimento, a gente está, sim, realizando uma atividade física, né? E quando a gente percebe que a atividade física ela está ao nosso redor, e praticamente ao longo do nosso dia, ao tempo todo, a gente tem ali, a gente pode fazer algumas escolhas, né? Que a gente pode chamar de escolhas conscientes. Essas escolhas conscientes são pautadas na gente realizar uma ação quando a gente está em repouso ou quando a gente está realizando uma atividade física. E a gente lembra lá, eu estou fazendo atividade física, mas eu posso fazer ela de uma outra forma que venha me ajudar. Um exemplo que eu quero deixar para vocês, e quero deixar também um desafio para vocês, tá bom? Então, ó, quando vocês estiverem lá escovando os dentes, né, vocês vão lembrar dessa aula, aí você está lá escovando o dente com a mão direita, né, no caso. Aí você vai ficar ciente que está realizando atividade física. E você vai fazer uma escolha de como eu posso mudar e realizar essa ação de uma outra forma, né? Então, eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Vocês vão tentar escovar com a mão esquerda. Aqui. No começo é meio difícil, é meio complicado, mas quando vocês escolhem realizar a mesma ação, né, que é no dia a dia, só que com a mão esquerda, vocês vão estar ali trabalhando a coordenação da sua mão esquerda e também trabalhando em algumas áreas do cérebro, tá bom? Então, ó, deixar esse desafio para vocês. A próxima vez, hoje, depois de alguma refeição ou depois do jantar, quando vocês forem escovar os dentes, então vamos tentar escovar com a mão esquerda, ok? E também lembrar do segundo gráfico que a gente viu agora, que é dos níveis de repouso, que a gente fica sentado, né? Às
a gente pode inserir a escolha consciente nesse momento também. Então, ali, quando a gente percebe que a gente já está um bom tempo sentado, a gente já está umas 2, 3 horas sentado, assistindo aquela novela, aquele jornal, a gente pode fazer uma escolha, por exemplo, de levantar por uns 5 minutos, andar pela casa, dar uma espreguiçada, dar uma alongada, né, olhar pela janela, ali ver como estão os animais de estimação. E nesses 5 minutos que a gente fez essa escolha, já resulta em 5 minutos a menos no nosso dia que a gente ficou sentado. Então, olha só, não é muito bom a gente ficar ciente que a gente pode fazer uma atividade física com pequenos detalhes? Vou dar outro exemplo para vocês, que é uma atividade física em relação ao deslocamento. Vocês lembram lá que o deslocamento também pode ser considerado uma atividade física? Então, por exemplo, lá, vamos pensar numa pessoa que mora num apartamento. E ela mora lá no 10º andar desse apartamento, né? E ela chega no primeiro andar e ela pensa, hoje eu quero fazer uma escolha consciente para realizar uma atividade física. E ela, por exemplo, sobe um andar andando, pela rampa ou pela escada, e os outros 9 andares ela pega o elevador para chegar até a casa dela. Isso também é uma escolha consciente e é um jeito que ela pode fazer a atividade física, ok? Então, agora que a gente entendeu um pouco o conceito ali de atividade física, que é qualquer movimento que a gente faz, e a gente tem a percepção que a gente pode fazer escolhas conscientes, vamos fazer a nossa prática, ok? Pode mudar, por favor? Isso, então a nossa aplicação prática agora. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, e vocês podem falar aqui no chat para mim, ou podem falar aqui se é considerado uma atividade física ou não, ok? Atividade física moderada ou vigorosa em casa, né? É que essa se fazem 30 minutos, né? Podem escrever no chat aqui como vocês conseguem se manter ativo nesse momento em casa, escrever aí os exercícios, as atividades que vocês fazem, os exercícios, depois eu vou estar lendo, ok? Mas vamos lá. Vocês lembram também da intensidade que a gente falou na terça-feira? Tem 3 níveis. Quais são aqueles 3 níveis? Vocês conseguem me ajudar? Vamos lá, então. Ó. A gente tem um nível de intensidade leve, nível de intensidade moderado e o nível de intensidade mais alta, né, mais elevado. Então, o nível ali leve é aquele que não faz um esforço físico, né, e a gente não tem alterações no nosso organismo. Que é, por exemplo, o que a gente falou no slide anterior, que é escovar os dentes, que é tomar um banho, que é caminhar pela casa, né, e a gente tem as atividades físicas ali moderadas, né, que são ali que a gente tem ali algum esforço físico, por exemplo, a gente tem também algumas alterações no nosso organismo. Por exemplo, a gente respira um pouco mais ofegante e os nossos batimentos cardíacos aumentam também. E, por exemplo, ali quando a gente faz a jardinagem, né, como o nosso amigo falou ali, que ele cuida ali da fazenda, das galinhas, ele também está realizando uma atividade física de uma intensidade moderada, ok? E uma intensidade física uma intensidade mais elevada, né? Então a gente pode colocar que a gente faz um grande esforço físico e a gente tem também grandes mudanças, né, no nosso organismo. Então a gente, por exemplo, tem uma respiração mais ofegante, né? A gente não consegue nem falar e também os batimentos cardíacos são muito elevados, ok? A gente pode perceber aqui alguns alunos do projeto Envelhecendo, realizando algumas atividades. E eu vou dar algumas dicas para vocês do que a gente pode fazer de atividade física moderada e intensificada. Okay? A gente pode, por exemplo, caminhar rápido pela nossa casa. Então, a gente pode caminhar da sala para a cozinha, da garagem, do quintal. Então, a gente pode tirar alguns minutinhos do nosso dia para caminhar. Pode ser com o cachorro, pode ser com o neto. Né? Então, a gente pode ter essa participação dos nossos familiares também. A gente pode, por exemplo, cuidar do nosso jardim. A gente pode participar de uma aula online, que a gente vai falar do projeto Envelhecendo daqui a pouco também. E a gente pode dançar, né? Fazer atividades que a gente gosta. Por exemplo, quem não gosta de dançar? A gente pode colocar uma música, cantar, e ali dançar também, chamar os familiares. Isso é muito bom, mas considerado uma atividade física de nível intenso, ok? Pode mudar, por favor? Mas qual o contexto que nos permite realizar, né, uma atividade moderada, uma atividade intensa em casa? E a gente vai chegar na ressignificação dos espaços. A ressignificação dos espaços é uma forma da gente pensar e perceber os nossos espaços, tal como ali o nosso quarto, a nossa sala, a nossa garagem e o nosso quintal. Então, a gente vai ver esses espaços
e vai imaginar como a gente poderia realizar uma atividade física ali, né? Porque, como eu falei anteriormente, a nossa casa não foi pensada, né? Ela não foi projetada para a realização da atividade física. Então, cabe a nós pensarmos de uma forma a ressignificar esse espaço. Pode trocar, por favor? A gente tem aqui alguns exemplos dos alunos do projeto Envelhecendo. Por exemplo, eles realizam a aula terça e quinta. Então, como eles realizam essa aula em casa, eles tiveram que pensar em um espaço propício para a realização da atividade física. Então, vocês podem notar que alguns deles realizam no quarto, outros realizam na sala. Pode mudar mais uma vez? Ó, a gente pode perceber que alguns realizam na garagem, outros realizam ali no quintal. E essa é a ressignificação do espaço, né? Eles pensaram que um espaço que seria propício para eles realizar a atividade do projeto. Pode mudar, por favor? A gente tem também, além da ressignificação dos espaços, tem a ressignificação dos nossos materiais e objetos, né? Porque às vezes a gente não tem aquela estrutura, a gente não tem aquele halter, aquele pezinho que nos ajudaria a realizar o movimento, e a gente tem que pensar da nossa forma. A gente tem que pensar e ver os nossos objetos de outra forma. Então, por exemplo, quando a gente quer realizar uma atividade física dos membros superiores, a gente não tem um halter em casa. A gente pode pensar em outras formas. Por exemplo, uma garrafinha de água, por exemplo, aqueles saquinhos de feijão, por exemplo, ali, os detergentes. Então, a gente pode ressignificar também esses objetos, além de a gente pode ressignificar, por exemplo, a nossa casa. A gente pode fazer uma atividade ali na parede, encostar a mão e fazer ali as flexões da parede em pé. A gente pode ali também utilizar o chão da nossa casa para realizar uma atividade voltada ao equilíbrio. Por exemplo, a gente pode imaginar uma linha e andar como na frente do outro, ou utilizar as divisas da cerâmica, ou ali a linha da madeira. A gente tem que pensar em outras formas, né? Devido ao momento que a gente está vivendo. Ok? Pode mudar, por favor? E com toda essa ressignificação, a gente tem que ressignificar os espaços, a gente tem que ressignificar os materiais e objetos, e a gente tem que também pensar na nossa segurança, que é muito importante nesse momento, né? Porque mesmo que a gente está em casa, a gente acredita que essa casa ali, é o nosso lugar de segurança, é um lugar que a gente também provável de ter uma queda, né? Porque a queda muitas vezes é inevitável, mas ela é um evento bastante comum, né? E ela representa cerca de 70% das mortes de 75 anos a mais. Então, ela é um evento muito comum, ela acontece com idosos, com adultos, com adolescentes, com crianças. Então, ela sempre acontece, né? Onde a gente menos espera. Então, a gente tem algumas dicas para vocês de quando vocês estiverem numa atividade física ou não na casa de vocês, mas é sempre importante ressaltar. Então, por exemplo, a gente vai tomar cuidado com tapetes soltos, né? A gente pode, por exemplo, tropeçar, cair, às vezes escorregar. A questão do nosso sapato também, né? Então, a gente vai sempre utilizar ali o sapato com uma sola de borracha, né? Um sapato propício para a realização de atividade física, né? Porque não é porque a gente está em casa que a gente não vai, que a gente vai utilizar chinelo para realização física. Então, a mesma atividade física que a gente realiza, por exemplo, em espaços públicos e espaços privados, ela é quase parecida com a que a gente faz em casa. Então, sempre tomar cuidado aí com o sapato também, confortável, ok? A gente vai evitar andar molhados, chão molhado, evitar também fazer atividade física em escada, né? Porque é muito perigoso da gente tropeçar, da gente cair. A gente pode trocar ali os tapetes soltos por tapetes antiaderentes, né? Que podem nos ajudar a manter o equilíbrio quando a gente pisa. A gente vai evitar também virar a casa, que é muito perigoso. Pode passar, por favor, Janaína. Ali. O próximo seria não deixar os móveis espalhados pela casa, né? Que é muito importante também. Por exemplo, a gente vai fazer uma caminhada ou a gente vai buscar alguma coisa na cozinha, na sala, e às vezes tem algum que a gente acaba escorregando nele, tropeçando, e pode causar uma queda. Então, é importante a gente pegar e deixar a nossa casa sempre bem organizada. Cuidado também com a iluminação da nossa casa, né? A gente procura fazer em locais abertos, locais bem iluminados, que tenham bastante luz, ok? E também tem outras dicas que são causas de quedas bem frequentes, né? Que é, por exemplo, no ônibus e quando a gente vai atravessar a rua. Então, por exemplo, ali no ônibus, quando a gente vai embarcar, a gente
às vezes a gente está com pressa, tem gente apressando a gente, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente quando a gente vai descer, a gente pode segurar no ferrinho do ônibus, sem pressa alguma, ok? E também quando a gente vai atravessar a rua, né? Às vezes a gente acha que dá tempo de atravessar, e às vezes não dá, e a gente tem que correr e acaba tropeçando e caindo. Então é muito importante atravessar na área de pedestre, sempre quando o sinal estiver verde para a gente, ok? Pode passar, por favor. Tá. A última coisa que eu quero com vocês em relação à queda são as orientações para a gente prevenir essas quedas. Então a gente pode participar de fazer exames oftalmológicos e exames físicos anualmente, né? Manter sempre uma alimentação de qualidade, ali, com uma rica em vitamina D, rica em cálcio, bastante banho de sol, que é muito importante também nesse momento, fazer atividades físicas relacionadas ao equilíbrio, né, como eu dei exemplo para vocês. A gente vai fazer daqui a pouco, aliás, a gente vai fazer uma dinâmica, né, que vocês vão ressignificar os espaços e também os materiais de vocês, ok? Então a gente vai pensar nisso também. Também ali, quando a gente estiver, por exemplo, na cozinha, quando a gente derramar algo ou cair uma comida, a gente limpar o mais rápido possível para evitar ali possível escorregão, deixar ali os alimentos e a louça ali em lugares próximos de fácil acesso. E se tiver ali um alimento que esteja ali, por exemplo, alto no armário, a gente pode pedir ajuda para alguém, ok? A gente não vai subir em cadeira, a gente não vai subir em caixa para pegar, ok? Então essas são algumas das orientações gerais. Basicamente agora a gente vai falar um pouco sobre o acesso à prática de espaços públicos e espaços privados, e depois a gente vai fazer também uma dinâmica, que vocês vão ter que ressignificar tanto o espaço da casa de vocês quanto os materiais, tá bom? Então eu vou deixar vocês agora com a Paola, ela vai dar continuidade a... Oi, gente! Muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Paola, como o Cleiton já falou. E a gente vai começar agora a nossa conversa sobre atividade física, o que ela pode proporcionar para você, quando você for fazer ela, né? A realização da prática das atividades físicas, ela proporciona mais disposição, o bem-estar, uma autonomia, oportunidade de fazer amizades. Além disso, diminui o risco de doenças do coração, osteoporose, diabetes, depressão e alguns tipos de câncer. Tudo isso a atividade física pode te proporcionar se você praticá-la, né? Pode passar para mim, por favor? E falando da atividade física, quem são essas pessoas que praticam atividade física, né? Segundo o Vigitel, mas, Paulo, o que é Vigitel, né? Para aqueles que não sabem o que é o Vigitel, eu vou explicar para vocês rapidinho. Vigitel é o sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas. Eles fazem essa pesquisa por telefone, o Vigitel ele faz parte das ações do Ministério da Saúde para monitorar a frequência e a distribuição de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis em todas as capitais do nosso país e no Distrito Federal. Então, agora que a gente sabe o que é o Vigitel, a gente vai ver quem são essas pessoas que praticam as atividades físicas, segundo ele, né? Ali, nessa pesquisa feita nas 27 cidades, a frequência da prática de atividades físicas no seu tempo livre, que é, como a gente já viu com a Geise terça-feira, e agora o Cleiton falou de novo, que equivale a 150 minutos essa atividade física por semana, foi de 39% da população estudada pratica atividade física no seu tempo livre. E é maior entre homens do que nas mulheres. Os homens que praticam são de 46,7% e as mulheres de 32,4% que praticam as atividades físicas no seu tempo livre. Em ambos os sexos, a frequência dessa condição da prática de atividade física tende a diminuir com a idade, ou seja, quanto mais você envelhece, mais diminui a prática da atividade física, segundo o Vigitel, e aumenta fortemente com o nível da escolaridade. Agora, e aquelas pessoas que praticam, mas praticam pouco, como é que a gente pode considerar essas pessoas, né? São pessoas que... só um pouquinho. São
é uma prática insuficiente de atividade física, né? Que não chegam a praticar esses 150 minutos que é pedido, né? Como a gente viu ali no início do formulário que vocês mandaram, muita gente não pratica os 150 minutos da atividade física, aqueles que responderam, né? Praticam menos que isso. Então, a gente pode considerar que é uma prática insuficiente da atividade física. Segundo a Livro Gitel, são 44,8% da população que respondeu à pesquisa, a prática é insuficiente da atividade física, e esse percentual é bem maior nas mulheres do que nos homens. Mulheres, a prática insuficiente é de 52,2%, e os homens é de 36,1% da prática de atividade física no seu tempo livre. E em ambos os sexos, a frequência dessa condição tende a aumentar com a idade, então, quanto maior a idade, menor o tempo da atividade física, e diminuir com o nível da escolaridade. Pode passar para mim, por favor? E quem são aqueles que não praticam atividade física, né? Agora, o que significa não praticar atividade física? O não praticar atividade física é não ter, o Vigitel classifica que é não ter esses 150 minutos e não praticar nenhuma atividade física no seu tempo livre durante os 3 meses antes da pesquisa que eles fizeram, né? Então, não faz esforço físico para ir ou para voltar do trabalho, nem a pé, ou bicicleta, ou para o mercado, e também que não participam da limpeza pesada da sua casa, né? Esse tipo de pessoas são considerados inativos fisicamente. No conjunto das 27 cidades, a frequência de adultos fisicamente inativos foi de 13,9%. E tem uma diferença pouca entre os sexos. Entre os homens, a frequência de pessoas inativas tende a aumentar com a idade. E entre as mulheres, ela diminui até os 54 anos de idade, depois dos 54 anos ela aumenta. E em ambos os sexos, novamente, a inatividade alcançou a maior frequência na camada da menor escolaridade. Pode passar para mim, por favor? Agora que a gente sabe da atividade física, quem pratica e quem não pratica, a gente vai ver um pouquinho aonde praticar essa atividade física, né? Quais são os lugares que a gente pode fazer ela. E são os nossos espaços públicos, né? Eu vou apresentar um pouquinho os espaços públicos agora. Segundo a literatura, a gente pode entender que a existência de espaços públicos para a prática de atividade física aumenta em 9 vezes a chance da população de fazer atividade física no seu tempo livre, e em 2 vezes no seu deslocamento até esse espaço público, né? Também pode ser possível falar que a escassez de programas de atividade física oferecidos pelo poder público, assim como a precariedade dos espaços públicos de lazer existentes na maioria dos centros urbanos brasileiros, podem ser barreiras importantes para a adoção de um estilo de vida ativo, né? Como, por exemplo, tem os espaços públicos, mas são poucos que existem, não tem perto da minha casa, ou o que tem aqui perto de casa, a iluminação dele não é tão boa, ou o parque também tem, na calçada, por exemplo, tem raiz crescendo na calçada, então a gente pode tropeçar e cair, ou até naquelas academias ao ar livre, não tem todos os equipamentos necessários, ou tá estragado algum equipamento, então essa é uma barreira que impossibilita a população de praticar as atividades físicas nos espaços públicos oferecidos, né? Pode passar para mim, por favor? Existem 2 características que podem influenciar os padrões de atividade física. Ali, como a gente pode ver, existem as características individuais e as ambientais. As características individuais são a motivação, a autoeficácia. O que é a autoeficácia? A autoeficácia é a convicção de uma pessoa de ser capaz de realizar uma tarefa específica e as habilidades motoras. E as características ambientais são acesso ao trabalho, espaços de lazer, o custo das atividades,
as barreiras de disponibilidade temporal e suporte sociocultural. Essas são algumas características que a gente pode encontrar. Pode passar para mim. Agora, de novo, quais são outras barreiras, né, que a gente vê, quais algumas barreiras importantes para a adoção de estilo de vida saudável? A escassez de programas de atividades físicas, existem poucos programas de atividades físicas e de lazer oferecidos pelo poder público, assim como a precariedade dos espaços públicos, como a gente já falou, né? Não adianta ter ali o nosso espaço público e ele ser bem precário, capaz da gente se machucar mais se machucar do que ter algum benefício, tirar algum benefício daquele espaço, né? Alguns estudos demonstram que as pessoas de maiores rendas são mais ativas no lazer do que as pessoas de menores rendas. Por quê? Porque os segmentos mais desfavorecidos da população, eles teriam menos tempo disponível para participar dessas atividades físicas, porque eles gastam muito tempo do trabalho, de casa até o trabalho, porque normalmente vivem na parte metropolitana, mais afastada da cidade, né? E, então tem que pegar 2 ou 3 ônibus para chegar no centro da cidade para poder trabalhar. Por exemplo, aqui eu moro na região metropolitana de Curitiba, moro em Piraquara. Da minha casa até Curitiba, até o centro de Curitiba, dá uma meia hora de carro. Mas se eu for de ônibus, dá 1h30, dependendo do trânsito ou do horário que eu for pegar, dá quase 2 horas até a Praça Santos Andrade só. Se eu quiser ir mais para o centro de Curitiba, eu tenho que pegar outros ônibus e vai demorar mais tempo ainda. E piora esse tempo pode piorar também nos horários de pico, que a gente fala, né? Lá pelas 6 horas da manhã e 5 horas, 6 horas da tarde, demora também. Até sair de Curitiba e chegar em Piraquara, ou de Piraquara até Curitiba, dependendo do dia, pode demorar até 2 horas. Então, uma pessoa, ela perde essas 2 horas, né? No seu deslocamento até o lugar que ela precisa ir. E também, a população mais desfavorecida, eles tendem a acumular um número maior de empregos para poder ajudar na baixa renda, né? 2 ou 3 empregos para poder ajudar, e o tempo livre que sobra é o tempo de descanso, tempo em família, não é um tempo para atividade física específico, né? E algo que pode solucionar isso é a construção de equipamentos de lazer, quadras, pistas para caminhadas, campos de futebol, piscinas, esses lugares bem seguros, bem iluminados, para poder fazer a prática de atividade física. A formulação de programas de educação e saúde, direcionada à mudança de comportamento, e o incentivo à adoção de um estilo de vida saudável, poderá contribuir para o aumento do nível da atividade física na população. Pode aumentar para mim, por favor? Passar, perdão. Obrigada. A atividade física, ela surge como um meio de promoção da qualidade de vida, né? Em relação aos programas mundiais de promoção de saúde, os cientistas enfatizam cada vez mais a necessidade da atividade física como parte fundamental, porque nesses novos tempos que a gente está agora, né, a inatividade física é considerada o principal problema da saúde pública. Existem evidências epidemiológicas, que são provas, né, desses estudos, que sustentam que o efeito positivo de um estilo de vida ativo ou do envolvimento dos indivíduos em alguns programas de exercícios físicos na prevenção e na minimização dos efeitos deletérios do envelhecimento. Mas isso não é só científico, né? A gente pode ver que isso realmente acontece. Eu consegui ver isso, né? A gente, quando vai querer fazer aquela dieta, a gente, não sei se essa dieta funciona, né? Eu quero ver um antes e depois da pessoa e ter certeza que é essa pessoa mesmo. Ou aqui dessa atividade física, será que funciona mesmo? Quero ver o antes e o depois dessa pessoa, antes da atividade física e depois da atividade física, se funciona mesmo, se é bem para a vida dela. A minha avó, meus avós, por exemplo, eles participavam de um programa em Pinhais, de atividade física. Eles faziam alongamento, dançavam, acho que eles faziam turismo junto também, tudo pela prefeitura. E eles estavam muito bem.
felizes e a saúde deles estava ótima. E quando eles saíram, um tempo atrás do programa, não sei se eles saíram ou se o programa acabou, e logo depois disso, a minha avó teve problema, ela já tinha problemas no ombro, né? Nos dois ombros. Mas esses problemas se agravaram, a gente pode dizer que foi pela falta da atividade física, né? Hoje ela tem prótese nos dois ombros e ela não consegue levantar mais, assim, o braço. Ela precisa usar sempre camisa de botão para poder vestir, porque se for camiseta normal, ela não consegue colocar o braço na camiseta normal. E agora, na pandemia, que eles simplesmente pararam de fazer tudo, porque eles faziam a caminhada, né? Logo depois que eles saíram do programa, eles faziam uma caminhada no bosque que tem perto da casa deles. Todo dia, às 7 horas, eles iam lá, caminhavam, voltavam para casa. Mas agora que não pode nem sair de casa, né? E eles pioraram bastante. Dá para ver, né? Que a atividade física o rendimento físico deles piorou bastante, né? A minha avó fica cansada, tem certas coisas que ela não consegue fazer. O meu avô também dá para ver, ele respira mais ofegante quando ele precisa fazer algo mais que pede mais esforço. Então, não é só científico, né? Esses dados. A gente pode ver que realmente acontece. Que a atividade física realmente ela minimiza os efeitos, ela diminui esses efeitos do envelhecimento. Para a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e para a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a atividade física deve ser incentivada e estimulada para os indivíduos idosos, inclusive através de iniciativas públicas, privadas, pois se torna um excelente instrumento de promoção de saúde para essa população. Então, é bom sempre vir do cargo público esse incentivo para os idosos, para que façam essas atividades físicas. Se não tem um incentivo, como é que a gente vai fazer, né? E é função dos profissionais de saúde, educadores, líderes comunitários, políticos, minimizarem todas as barreiras e ampliarem em quantidade e diversidade os fatores que facilitam a adesão à prática de atividade física. E esses fatores é por meio da comunicação que vai chegar até os idosos, essas atividades físicas. Por meio de panfletos, talvez mensagens no WhatsApp, que mais? No jornal. Por meio desse tipo de comunicação, que a gente vai saber que existe esses programas de atividade e um incentivo para atividade física para os idosos. De novo, segundo alguns estudos, segundo a literatura, é possível verificar que realmente existem algumas barreiras, mas a gente sabe que existem essas barreiras, né, que impedem o acesso dos idosos à prática de atividade física. E entre elas a gente pode ver de novo a falta de equipamento, a falta de local apropriado para a prática, o medo de lesão e a falta de conhecimento. Ainda segundo a literatura, essas barreiras podem ser superadas com a divulgação de novas mensagens de promoção de atividade física, que mostram que não há necessidade de equipamentos ou de local ou conhecimento para uma pessoa ser regularmente ativa. Por exemplo, a gente não quer ver só nos estudos, só na literatura, a gente quer saber se realmente funciona, né? E a gente pode ver que realmente funciona. Tem como fazer atividade física sem equipamento, os equipamentos apropriados que a gente tem lá na academia ou no estúdio, sem um lugar apropriado, que é uma sala de rítmicas, igual a gente tinha lá na faculdade, que é o piso de madeira e toda espelhada. Então, a gente sabe que a gente pode fazer as atividades físicas sem esses equipamentos, né? Que é ressignificação, que como o Clayton falou. A gente ressignifica alguns objetos. Vou dar um exemplo. Então, presta bem atenção no exemplo, que daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica e vai requerer que vocês voltem lá no início também da nossa palestra sobre a ressignificação. Ressignificação é tipo pegar outros objetos e dar outros significados para esses objetos. Na nossa prática, lá na aula, se fosse presencialmente, na nossa aula com os idosos, se fosse presencialmente,
a gente quisesse fazer um exercício para força no braço. A gente pegaria um halter. O que é um halter? Vou pegar para vocês. Eu tenho um aqui em casa. Esse aqui cinza. Não sei se vocês estão vendo. É um cinza que você segura assim e faz o exercício. Se a gente fosse querer fazer um exercício de braço, a gente faria com desse aqui. Faria o exercício. Mas em casa, nem todo mundo tem um desse. O que a gente pode usar? A gente pode usar uma garrafinha d'água. Ou 2 garrafinhas, né? A gente vai fazer nos 2 braços. 2 garrafinhas com a mesma quantidade de água. Pode usar. Ou 2 detergentes. Com a mesma quantidade de detergente também. Lembrando de estar bem fechado, que senão cai detergente, cai água, já estraga a atividade física que a gente está fazendo ali. E o lugar também pode ser ressignificado. Eu sempre achei que o meu meu local de trabalho ia ser uma quadra. Eu sempre achei que eu ia dar aula na quadra e tá feliz a vida, esse vai ser o meu local de trabalho. Nunca achei que meu local de trabalho poderia ser, por exemplo, a minha garagem, que como é hoje. Hoje eu dou as aulas, quando eu precisar das aulas, eu dou as aulas na garagem. Então, essa ressignificação do lugar. Os nossos alunos nunca pensaram que, por exemplo, eles teriam que assistir, não fariam mais a aula na atividade, na sala de rítmicas. E agora eles fazem no quarto, na sala, na garagem, na parte de fora da casa. Essa ressignificação do lugar, não só dos objetos de em casa, mas do lugar também. Então, portanto, é dever do Estado, né, através de políticas e programas, estimular as pessoas inativas a se tornarem mais ativas à medida que envelhecem, sendo particularmente importante providenciar áreas seguras para a caminhada. É sempre bom ter uma área segura para a caminhada, porque eu, por exemplo, nossa, eu tropeço em tudo que eu vejo. E se tiver uma raiz ali no meio do caminho, eu estou tropeçando na raiz. Eu tenho, acho que 2 tênis e a parte da frente dele está acabada porque eu fico tropeçando na rua. E para mim tá ruim, eu não consigo imaginar como é que é para os idosos, que eu sei que algumas habilidades elas vão saindo no decorrer da idade, né? A gente vai perdendo elas no decorrer da idade. E fazer caminhada no lugar desse, onde é difícil de caminhar, se fica tropeçando toda hora, não tem nem como. Então, uma área segura para caminhada, com uma boa iluminação, uma boa asfalto para caminhada, o apoio das atividades comunitárias, culturalmente apropriadas, que estimulem a atividade física e sejam organizadas e lideradas pelos próprios idosos. Essa organização e lideração dos próprios idosos é uma autonomia que vai adquirindo no decorrer do tempo, né? O Conselho de Profissionais, orientando o idoso para participação gradativa nessas atividades e programas de reabilitação física que ajudem as pessoas a se recuperarem de problemas e mobilidades é eficiente. É importantíssimo ter um profissional que oriente o idoso para participação, sempre lembrando que é uma participação gradativa, né? Aos poucos. O seu corpo não aguenta tudo de uma vez, é sempre aos poucos. Conforme o corpo vai pedindo mais, vai aumentando. É sempre bom ter esse conselho de profissionais, tanto da saúde, quanto profissionais da saúde, quanto profissionais da área física, né? E eu vou falar um pouquinho algumas atividades que podem ser feitas, mas sempre de forma gradativa. Pode ser feito uma caminhada, corrida, exercícios posturais, jogos e mobilidades esportivas. Existem muitos jogos e campeonatos que são organizados somente para os idosos. As regras são diferentes, a forma que eles jogam é diferente, talvez com mais pessoas dentro do campo, esportes diferentes, é jogado. Que mais? Alongamento e relaxamento, exercícios respiratórios, exercícios resistidos, que são musculação e ginástica, natação e hidroginástica, algumas práticas orientais, que é o
como o Tai Chi Chuan, e o Yoga e o Liang Kun, eu acho que é assim que fala. A capoterapia, a danças também é importante, algumas danças sêniores, que eles chamam, né? É importante estar sempre participando. Se for começar em alguma atividade física, é sempre gradativo, sempre lembrando de, antes de iniciar alguma atividade física, buscar o conselho de algum profissional, e o profissional também da área física com vocês ali no tempo da atividade física. Mas a gente falou ali da atividade física e de fazer atividade física, e onde a gente pode fazer as atividades físicas? Ali, ó, atividades físicas gratuitas em Curitiba. Em Curitiba, a gente tem o nosso projeto ali na faculdade, ele acolhe os idosos, nós fazemos exercícios nós fazemos alongamento, exercícios para equilíbrio, para coordenação motora, agilidade, exercícios de força de vez em quando, dança. De vez em quando fazemos apresentações também. É aberto à comunidade o nosso projeto. Além do nosso projeto na faculdade, tem outro projeto também que acolhe os idosos. E também existem as ruas da cidadania. Elas oferecem exercícios gratuitos para os idosos. Eu vou deixar depois com o responsável que entrar em contato com vocês, pelo WhatsApp, uma lista das ruas da cidadania aqui em Curitiba. Daí, nessa lista vai ter a rua, o endereço, né, o telefone, se quiser ligar, os cursos e as aulas que eles oferecem. Por exemplo, na Regional do Boa Vista, eles oferecem cursos de artesanato, de pintura em tela e de literatura, e eles dão aula de canto, coral, yoga, ginástica e dança. Essas aulas eles dão lá. Precisa entrar em contato com eles. Normalmente, infelizmente, eles têm lista de espera, né? Para fazer essas atividades físicas. Mas dependendo do lugar que você liga, talvez a lista de espera seja menor, e agora com a pandemia talvez também tenha muita gente desistindo das atividades físicas, né? Então, é melhor ligar, vai ter o telefone, eu vou colocar o telefone para vocês ligarem nas ruas da cidadania, se vocês quiserem, e se informarem melhor de como está funcionando, como faz a inscrição, tá bom? Também pode encontrar na SMELG, nas unidades de saúde, perto da casa também, nas unidades de saúde, elas têm um profissional específico para ajudar nas atividades físicas. E, infelizmente, eu não encontrei de atividades gratuitas em Palotina. Eu pesquisei lá no site da prefeitura e não achei nada. Mandamos e-mail também e eles não responderam. Mas eu acredito que projetos extensionistas das faculdades de Palotina existam algum projeto que abra para a comunidade que é idosa. Nas unidades de saúde também tem. Então, se procurar nas unidades de saúde, eles vão indicar qual é mais perto de você, que tem um profissional para te ajudar nas atividades físicas. Agora, a gente vai fazer, antes de fazer a nossa dinâmica, aqueles que moram em Palotina, se vocês sabem, em alguns lugares que existem atividades gratuitas, atividades físicas gratuitas, pode colocar aí no chat para os outros colegas, para eles poderem ver onde tem, né, onde é possível acessar essas atividades físicas, tá bom? Agora vamos para a nossa dinâmica. Pode passar para mim, por favor? Obrigada. A nossa dinâmica vai ser parecida com o que a Fernanda fez com vocês na terça-feira. Só que eu não vou falar o objeto que vocês têm que pegar, tá? Vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar um exercício que a gente faria na aula presencial com vocês. Um exercício e um material que a gente usaria. Por exemplo, igual eu falei lá na ressignificação dos nossos objetos, que a gente usaria na sala esse pezinho aqui, o halter, que eu mostrei para vocês. Mas nem todo mundo tem o halter em casa. O que a gente pode usar no lugar do halter? Aí vocês vão sair de onde vocês estão e vão buscar
algo na casa de vocês que vocês consigam substituir por esse pezinho. Como, por exemplo, 2 garrafinhas d'água com a mesma quantidade de água, 2 detergentes, 2 óleos. Só que eu não vou falar mais, senão vou estragar toda a dinâmica. Quem quiser pode abrir o microfone, tá? Daí a gente vai conversando durante a dinâmica. Pode ser? Então, vamos começar. Primeiro exercício que a gente faria na nossa aula presencial é o bíceps rosca. O que é o bíceps rosca? A gente pegaria esse pezinho cinza. Um pouquinho. Deixa eu ficar de pé para vocês poderem me ver melhor. Pegaria o pezinho cinza. Ó, cada um desses tem 2 quilos, tá? Seguraria eles lá embaixo e traria até aqui em cima. Lá embaixo e até aqui em cima, com só o antebraço vai mexer. Eu não tenho esses... Tem pessoas que não têm o halter em casa. O que vocês usariam? Ó, tô vendo o livro ali. Nunca tinha visto o livro. Boa ideia. O que mais? Garrafinha d'água, vinagre. Achou que a gente podia usar para fazer exercício físico, fazer uma atividade física. Muito bom. Agora o próximo. Vamos lá para o próximo. O próximo exercício é um exercício que a gente faz de equilíbrio. A gente anda em linha reta, uma linha reta. Olha, chegou mais gente, com um saco de arroz, de feijão. É isso, muito bem, dá para usar certinho. Agora o exercício de equilíbrio. A gente no equilíbrio, lá na nossa sala de aula, lá na faculdade, a gente andaria em cima de uma linha reta, com um pé atrás do outro, ó. Esses 2 são meus pés. Um pé aqui, o outro grudado. Grudadinho, um pé no outro. E eu tenho que andar em linha reta. Qual linha vocês usariam? Na nossa sala de aula, a gente colocaria uma fita crepe no chão. O que vocês usariam? Pode abrir o microfone. Esse acho que não precisa pegar. Pode abrir o microfone para falar a ideia de vocês. Madeira para andar em cima dela. Muito bom. Agora, mais um, próximo. Se a gente fosse fazer um deslocamento. Deslocamento é sair de um ponto e ir para outro ponto. A gente colocaria um cone para colocar, começou aqui, e outro cone para falar, terminou aqui. Eu tenho que andar de um cone para o outro cone. Mas eu não tenho cone em casa. O que eu vou usar para demarcar o início e o fim da atividade física? Isso, 2 garfinhas, 2 detergentes, o que mais? Sempre cuidar também com a segurança, né? Equilíbrio. Na nossa aula, a gente tem um bastão de madeira. Esse bastão de madeira, a gente faz o seguinte, a gente segura ele aqui na frente, no bastão de madeira, e levanta a perna direita. E tenta ficar em equilíbrio em uma perna só. Mas eu não tenho esse bastão de madeira que tem lá na nossa sala de aula. O que vocês usariam? Cabo de vassoura. Cabo de vassoura. Cabo de vassoura. O que mais? Dá para usar mais coisa. Um exercício de coordenação que a gente faz, a gente tem uma bolinha, ela é mais ou menos desse tamanho, lá na nossa sala de aula, lá no projeto. Só que ela não pinga no chão, ela é um pouquinho mais pesada. A gente usa ela porque a gente não vai pingar ela no chão. A gente vai jogar para cima e pegar. Joga para cima e pega. Se eu quero fazer esse exercício aí em casa, o que eu uso para fazer esse exercício em casa? E eu não tenho essa bolinha. Almofada. Uma almofada? Boa ideia. Um saquinho de sal, de arroz. Lembrando que ele tem que estar bem fechado. Sim, fechado, lacrado. É a ressignificação dos nossos objetos da nossa casa, né? O nosso sofá e a nossa cadeira podem ser utilizados também para as atividades físicas. Lembrando também da cadeira, principalmente é sempre bom a segurança dela, né? Sempre usar uma cadeira firme quando for fazer atividade física, que não seja aquelas de plástico que quando você senta o pé dela pode abrir. Então, muito cuidado com isso. Quando for fazer alguma atividade física com a cadeira, principalmente sempre encostar ela na parede, dependendo da atividade física. A nossa própria parede a gente pode usar também para fazer alguns exercícios. Dá para fazer flexão na parede.
O balcão da pia, o balcão da pia aqui de casa, dá aqui na minha cintura, mais ou menos. Eu tenho 1,68. Dá mais ou menos na minha cintura o balcão aqui da pia. Eu posso apoiar minhas duas mãos na pia e ficar na pontinha do pé e descer. Ficar na pontinha do pé e descer. Isso é uma atividade física, esse exercício que trabalha a panturrilha. Flexão plantar é o nome. A gente vai ressignificando o nosso lugar e os nossos objetos. E agora a gente falou desses objetos do nosso lugar, mas eu não tenho motivação para isso, né? Eu tenho a motivação para poder fazer esses exercícios. Agora o William vai falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a motivação para fazer as atividades físicas. Aqui, rapidinho para vocês, primeiramente, me chamo William, eu sou estudante do curso de Educação Física também, da Universidade Federal do Paraná, e também faço parte do projeto Envelhecendo, né, junto com a professora Lucélia, os colegas que estão aqui apresentando junto com vocês nessa semana. E para mim, né, coube trazer um pouco desse tema da motivação, então, que é não menos importante, né? Ficou por último, mas não é menos importante do que tudo que a gente falou. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, tá? E também tinha algumas perguntas sobre motivação nesse formulário que foi enviado na terça-feira, que vocês responderam, e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, tá? Eu vou pedir para Janaína compartilhar ali a tela dela, se vocês puderem ir lá na tela onde estão os slides, a apresentação. Aqui. Então vamos lá. A gente se pergunta, né? Começamos com uma pergunta. O que é a motivação, afinal de contas? Acho que é uma coisa que intuitivamente, né, todos nós sabemos, né? Toda a gente tem essa sensação sobre o que é motivação. E para entender um pouquinho mais sobre ela, vamos dividir essa palavra, né? O que é uma motivação? Dividindo ela, a gente vê ela como motivo para ação, né? Que vai levar a gente para essa outra pergunta que também está aí na tela. Por que que fazemos o que fazemos? Por que que a gente age como a gente age? Então, sobre essa pergunta que a gente fez no formulário, na terça-feira, pode passar o slide, Jana, por favor? Foi: o que te motiva a viver? Né? E aí, as respostas que nós tivemos foram essas, que vocês estão vendo, né? Aí, família, que apareceu bem grande, quer dizer, então, que bastante gente falou, né? Na questão de família, amar intensamente, a felicidade, esse valor pela vida, né? Então, são coisas que vocês trouxeram para a gente sobre o que motiva a viver, o que motiva a gente acordar, né, todos os dias, seguir a vida, ter planos, sonhar, realizar nossos sonhos também. E aproveito então agora também, se alguém não respondeu, quando falou no formulário, se quiser trazer a sua resposta para essa pergunta, pode escrever ele também no chat para a gente pode ir dialogando sobre isso, tá bem? Enquanto a gente vai falando sobre esse tema da motivação. A motivação, né, esse comportamento de por que a gente faz o que a gente faz, a gente pode ver ele de dois ângulos, né? Ele tem uma influência de duas coisas que acontece com a gente. O biológico, né? Nossa espécie humana, que traz algumas necessidades básicas, né? Como se alimentar, a gente tem a sede, então a gente tem essa motivação para procurar água, né? Nos hidratar, o descanso também, né? E ser ativo também, né? O movimento é uma necessidade humana. Então, tem essa característica biológica, né? Todos nós nascemos com essas características. E outras características também da motivação vêm da parte social, do cultural, né? Do nosso convívio, da história da humanidade, né? Que em vários tempos, né? No decorrer da história, o que faz as pessoas se motivarem são motivos diferentes, né? Então, isso vai ter a ver com o período histórico, o que a gente aprende, como que essas coisas são repassadas para a gente na escola, no nosso convívio familiar. Então,
esses comportamentos, né, esse motivo que a gente tem para ação e para agir, vem desses dois lugares, certo? Falando um pouquinho mais profundamente disso, de motivação, a gente pesquisa, né, aqui como aluno do projeto, e chega a algumas teorias que foram desenvolvidas por cientistas que são psicólogos, né, eles são lá dos Estados Unidos, são psicólogos, o Richard Ryan e o Edward Deci, que eles trouxeram então para a gente o que eles chamaram de teoria da autodeterminação, né, que vai falar sobre motivação. Pode passar o slide, por favor, já, né? Então, esses cientistas, né, sempre também fazendo pesquisas, observando grupos, interagindo com grupos de várias idades, de vários contextos, eles vão observar algumas características que vão ser básicas e inatas, né? São as necessidades psicológicas, né, que eles intitulam, como vocês veem aí no slide. Então, essas necessidades básicas inatas são características que a gente compartilha, que todos os seres humanos compartilham, né? E quando essas necessidades são atingidas, né, quando a gente consegue suprir essas necessidades, a gente tem uma chance muito maior de ter uma motivação pura, uma motivação que vem de dentro da gente, né, uma motivação que seja interna, que venha a partir do prazer. Então, eles vão falar um pouquinho dessas necessidades psicológicas e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu vou começar com a autonomia, falando ali que está dentro da bolinha vermelha, e essa característica que ele traz, essa necessidade, é sobre a necessidade de que nós temos de sentir que a gente tem liberdade de escolha, que a gente tem a liberdade e o poder para escolher algumas coisas, ou se possível todas as coisas que a gente faz, que a gente quer desenvolver, né? Então, por exemplo, vamos focar aqui, vamos trazer para esse âmbito do exercício físico e da atividade física. Se a gente tem a liberdade de escolher o horário, o lugar, né, com quem a gente quer fazer exercício físico, ou se a gente quer fazer sozinho, então, a gente ter essa possibilidade dessas escolhas, aumenta a nossa possibilidade de ter uma motivação maior, né? E uma outra característica que ele traz, que é uma necessidade nossa, é a competência. Competência, segundo esses cientistas, são essa capacidade que a gente tem de se sentir apto, sentir que nós somos capazes, né? Sentir confiança para realizar determinada ação, determinado comportamento. Então, trazendo também para um exemplo, na atividade física. Imagina que eu vou fazer uma primeira aula lá numa academia e o professor chega para mim e me dá um peso muito maior do que eu estou acostumado, ou se eu nunca levantei esse peso, né, a fazer. Como eu vou me sentir? Eu vou me sentir incapaz, né, porque aquilo é muito para mim, eu posso pensar. Então, isso vai diminuir a minha motivação para fazer esse ato. Ou se eu vou começar a fazer uma caminhada e já me pedem para fazer 1 hora de caminhada, né, rápida, e eu não tenho nenhum costume de fazer caminhada. Então, a gente se sente mais motivado quando a gente olha para o que está sendo feito, né, pedido para fazer, e a gente se sente capaz, né, a gente acredita que a gente pode realizar essa ação. E aí, para terminar essa parte das necessidades, tem o relacionamento, né? Esse relacionamento está vinculado a essa nossa natureza como um ser coletivo, né? Ser social, que a gente precisa viver em comunidade, precisa saber, né, a respeito das outras pessoas, como a gente está se relacionando, se a nossa atividade física, né, trazendo para o nosso caso, está sendo reconhecida pelas pessoas ao nosso redor, né? Se a atividade física que a gente faz, ela também auxilia para que eu possa interagir mais com as pessoas, né? Porque a interação social é um indicador de saúde também, né? Quando a gente está saudável, a gente se sente saudável, a gente sente que nossas relações também estão saudáveis. Então, esses 3 componentes, né, essas 3 necessidades psicológicas, que ele coloca como básica para todos os seres humanos,
quando a gente atinge elas, né, e a gente está sempre buscando sentir elas, nós sentimos que nós temos mais motivação para realizar o que a gente quer realizar, certo? Então, partindo disso, a gente entra mais profundamente na teoria que esses cientistas nos trazem. Pode passar o slide, por favor. Essa teoria se chama de teoria da autodeterminação, né? Auto, a gente está dizendo que é de si mesmo, né? Que é parte de cada um, e determinação é esse comportamento de persistência, né? De buscar o que a gente quer, o que a gente precisa. Então, nós mesmos determinamos, né? Então, essa teoria vem falar sobre um modelo de motivação que nós mesmos nos motivamos pelo nosso prazer. Ele coloca isso como o ideal, né, dessa teoria. Então, a gente vai ver aí na tela, vocês podem ver que tem alguns quadradinhos e tem uma extrema esquerda da tela que se chama desmotivação, né? Ele vai dizer que esse comportamento de desmotivação, ele está associado com a gente não conseguir ter controle sobre o nosso desejo, ter controle sobre o que a gente quer fazer, a gente tem um comportamento de negar, né, o que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, eu posso ir no hospital, fazer uma consulta de rotina, e o meu médico vai me dizer para eu fazer atividade física regularmente, né, os 150 minutos, por exemplo, que a gente estava conversando anteriormente. E eu posso acreditar nisso e fazer, né, começar a desenvolver uma motivação para realizar isso, ou eu posso simplesmente negar isso que o médico me falou. Posso me desinteressar, posso falar que, inventar 1000 desculpas, né, para não fazer isso e não fazer. Então, aí surge essa desmotivação, não tenho motivação para realizar isso, né. Eu tenho um exemplo bem pessoal, né, na minha casa, que meus pais foram fazer exames de rotina juntos, né, nos últimos tempos. E eles tiveram questões assim de saúde parecidas, né, com relação a perto de diabetes, coisas nesse sentido. E foi recomendado para eles a atividade física, né, o exercício físico diário também. Porém, o histórico deles é diferente em relação a isso. Meu pai, quando adolescente, quando mais jovem, foi atleta, né, e minha mãe nunca teve o contato com esporte ou com outros exercícios físicos mais regularmente. Então, o que aconteceu? Para ele, foi muito mais fácil aceitar isso que o médico estava receitando para ele e começar a fazer, né, encontrar motivação para fazer as atividades dele, do que para minha mãe, que já fica mais reclamando, que diz que pode fazer de outras formas, que pode, né, que prefere tomar remédio. Então, são motivos, jeitos diferentes de se motivar. Ao final aqui da minha fala, a gente vai fazer uma dinâmica que a gente vai falar sobre cada tipo de motivação, tá bem? Então, eu quero que vocês vão refletindo sobre essas situações, esses exemplos que eu estou trazendo aqui, tá certo? Então, pode passar o slide, por favor, Jana? Vamos falar sobre cada um desses tipos de motivação agora. Isso, falamos da desmotivação já, pode passar para o próximo. Vamos falar da regulação externa, né? Ele é um tipo de motivação, essa regulação externa, quando a gente fala de externo, a gente está falando sobre algo que é fora de nós, né? Que é algo de fora que está decidindo por nós, não a gente. Então, é como se a sensação de que a gente faz algo por obrigação, né? Porque a gente tem medo de receber uma punição, tem medo de que algo que a gente quer que aconteça não aconteça. Então, essa regulação é quando a gente faz, mas a gente faz porque a gente não tem escolha, de certa forma, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Uma pessoa, trazendo de novo o exemplo do médico, né? Uma pessoa idosa adere a uma prática de atividade, né, física porque o médico recomendou. E aí, então, a família dela começa a pressionar para que ela faça, e ela faz, mesmo não sendo do gosto dela, mas porque ela tem medo de ser repreendida pelo médico, pela família, mas ela vai fazer. Então, não é uma motivação ideal, né, porque ela não se sustenta. Mas, então, a gente pode ir trabalhando
e essa motivação vai melhorando. Pode passar para o próximo, por favor? Aqui temos a regulação internalizada, que parece muito com essa anterior que a gente estava falando, que era externa. O que acontece aqui é que essa sensação das pessoas culparem a gente ter o medo de ser repreendido, agora nós mesmos vamos nos culpar, né? Tem a ver com essa sensação de culpa, né? De pressão interna. Então, porque a gente pode pensar que a gente tem que suprir a expectativa das pessoas à nossa volta, né? Então, isso vai motivar a gente fazer tal ação, né? Por exemplo, a pessoa adere a essa prática de exercício físico porque internalizou esses pensamentos, né? Que se ela não fizer, vai desagradar as pessoas que ela gosta, né? Pessoas que pensam que ela tem um compromisso com a saúde dela, né? Então ela vai fazer vai agir, vai fazer essa ação por conta disso, né? Também não é o ideal, né? Dá para buscar uma motivação melhor, mas muitos de nós, em muitos momentos da vida, passamos por esse momento de fazer, né, de ter comportamentos a partir dessa motivação. Pode passar o próximo? Aqui as coisas começam a mudar já um pouquinho para melhor, né? Regulação identificada. Essa regulação, que é um tipo de motivação também identificada, é quando a gente identifica que o que a gente está fazendo vai trazer benefícios para a gente, né? O que essa ação que eu tô desenvolvendo, ela vai ser útil para mim no futuro, né? Eu vou conseguir exercer isso, né? Os benefícios do que eu fizer na prática. Então eu trago esse exemplo aqui. Uma pessoa que realiza regularmente exercícios físicos, né? Que treina força, equilíbrio, resistência, porque ela percebe que isso vai ajudar ela no dia a dia, né? Por exemplo, para fazer seus deslocamentos e compras, né? Entrar no ônibus, descer do ônibus, carregar sacola, né? Fazer tudo isso com autonomia, sem que ela dependa de outras pessoas para que possa fazer isso, né? Que ela possa fazer isso no momento que ela quiser ou que ela precisar. Então, quando eu reconheço que o exercício físico que eu estou realizando ele soluciona alguns problemas do meu dia a dia, digamos assim, isso me motiva a fazer mais, né? Vai me motivar cada vez mais a continuar nesse comportamento. Pode passar para o próximo. Estamos chegando na parte muito boa da motivação, né? Quando a gente vai começando cada vez mais a se conhecer, realmente, como alguém comentou ali, né, no chat, do conhece-te a ti mesmo, é mais ou menos por aí mesmo. Quanto mais nós vamos conhecendo as nossas necessidades e respeitando elas, mais a gente vai conseguindo criar uma motivação própria, né? Então aqui, no número 5, né, tem essa regulação integrada, que é quando a gente integra realmente várias partes da nossa vida, digamos assim, nossos valores, coisas que a gente acredita que fazem bem para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a comunidade, para o mundo, né? Então aqui a gente integra, por exemplo, eu vou achar importante e vou continuar fazendo meus exercícios físicos, porque eu também estou começando a perceber que me alimentar bem, né, de uma forma saudável, também é importante. Se eu me alimento bem, faço exercício físico, tenho meu sono regulado, meus horários de descanso, eu percebo que tudo isso está integrado, tudo isso está trazendo benefícios para mim, para minha saúde, né? Isso também vai trazer benefícios para eu me sentir mais sociável, né? Conseguir me relacionar melhor com as pessoas. Então, dessa parte para a próxima, né? Pode passar o próximo, Jana, por favor. A gente chega no que essa teoria traz como o ideal da motivação. Aqui a gente lê regulação intrínseca, mas a gente também pode entendê-la como regulação interna, né? Que quer dizer que agora a motivação vem de dentro, né? A gente não precisa de receber mais nada em troca para fazer o que a gente quer fazer, né? Porque vem a partir do nosso prazer, a gente sente a necessidade de fazer aquilo e vai fazer pelo puro prazer mesmo, sabe? E aqui a gente chega nesse auge da nossa motivação. E quanto mais a gente faz, mais a gente se sente motivado, porque aquilo traz alegria, traz bem-estar, a gente vê que nossa qualidade de vida está melhorando, né?
E a gente, então eu trago toda essa teoria, né, para falar da motivação, para dizer que esse lugar não é um lugar ideal. Claro que não é um lugar obrigatório. A gente não tem que sentir que a gente tem que estar motivado o tempo todo dessa maneira, né? Porque, como eu mostrei, é um caminho. Se hoje eu estou desmotivado para fazer exercícios físicos, por exemplo, se eu vou começando a entender minha necessidade, entendendo o que eu quero, os benefícios, né, todas essas informações que nós trouxemos nessa semana aqui para vocês, e outras informações que vocês já têm sobre a trajetória de vida de vocês mesmos, porque vocês são muito sábios sobre isso, tem pessoas que também entendem sobre o que é viver, né, e aqui todos nós compartilhamos essa sabedoria. Então, aos poucos a gente vai chegando nessa motivação que vem pelo prazer, mas tudo é um processo, né? A gente tem nosso próprio tempo e vai acontecendo. Então pode passar o próximo, Jana, por favor, slide. E aqui então a gente traz alguns motivos, né, nessas pesquisas que a gente faz sobre motivos para praticar atividade física, né? Por que se pratica atividade física, né? Isso a gente falou bastante já aqui nessa semana. Vocês devem estar sabendo aí de letra, já sabem a importância, né? E quando a gente faz essa pergunta numa pesquisa, muitos artigos, muitos estudos trazem para a gente que as pessoas, o principal motivo para que elas aderem a essas práticas de atividade física, exercício, tem a ver com saúde, né? Tem a ver com as relações sociais que eu vou desenvolver, né? Tem a ver com a qualidade de vida, tem a ver com o prazer que eu estou desenvolvendo. Então, todos esses são motivos para praticar, né? Os mais comuns. E então, vocês também, quero que vocês reflitam, né? Quais são os motivos de vocês para praticar atividade física? Quais são os motivos para fazer exercício físico regularmente, né? Como vocês sentem a motivação de vocês nesse momento, né? Então a gente vai fazer daqui a pouco uma dinâmica que a gente vai trabalhar um pouquinho disso. E agora tem mais um slide para falar, pode passar, por favor, Jana? Isso. E aqui então a gente traz esse que fala sobre os motivos para não praticar o exercício físico, né? Que também a gente traz essas informações a partir desses levantamentos, né, de pesquisa. Quando as pessoas são perguntadas por que elas não praticam exercícios físicos, né? E aqui aparecem relatos de falta de companhia, né, para praticar, ou não ter o acompanhamento de profissionais, tem problemas de saúde, né, mais graves, falta de tempo, dificuldade financeira, né? Então, o que vocês trazem, né, quando são perguntados para isso, né, sobre o não praticar exercício físico? A gente tem falado bastante disso aqui também. Quem quiser comentar aí, pode colocar no chat, pode abrir o microfone e falar também. O que seria um motivo? Qual é o motivo que vocês ou no passado tiveram, né, que estava dificultando para que vocês realizassem? Nessa parte eu estou tranquilo, porque eu faço muito, eu faço até demais, eu acho. Eu tenho a chácara, eu vou para cá e para lá, eu trabalho, caramba, desde jovem eu trabalho. E agora eu trabalho a mesma coisa. Eu, graças a Deus, tenho bastante saúde, estou muito bem, e a minha casa é grande, se eu quiser fazer dentro da casa, dá para fazer também. Valeu, obrigado, um abraço. Obrigado, José. Isso mesmo. Bom, temos aí um exemplo legal do José, né, falando da casa. A Paola anteriormente trouxe para a gente sobre essas adaptações, né, que a gente faz, principalmente pensando que a gente está num período de pandemia, onde a gente precisa se recolher, né, evitar de estar saindo de casa. Então, por exemplo, sobre essa questão da falta de companhia, né, o acompanhamento de um profissional. Como que a gente pode solucionar essa questão nesse momento? Será que não tem alguém que a gente conhece, que a gente convive na mesma casa, que também gostaria de fazer atividade junto com a gente? Ou, né, na vizinhança, alguém que a gente conhece? Será que a gente não pode se ligar, fazer como a gente está fazendo aqui hoje, fazer uma chamada de vídeo e fazer essas atividades juntos, né? E aqui eu trago esse exemplo também sobre os projetos que existem que realizam isso, né? Tanto
que a gente precisa procurar se informar sobre na Secretaria de Saúde, de Esporte, de Lazer da nossa cidade, para saber o que eles estão propondo para a gente nesse período, né? Se tem programas acontecendo com profissionais para que possam trabalhar isso com a gente nesse período. Aqui eu trago o exemplo do projeto que eu faço parte, né, o projeto Envelhecendo, que estamos aqui, que também trabalha dessa forma. A gente se encontra 2 vezes por semana, né, com um grupo de idosos e fazemos as atividades. Então, esse fator social, né, de a gente estar fazendo junto é bastante importante. Então, é legal que a gente possa realmente, com o que a gente está trazendo, né, sentindo, pensando bastante sobre isso nesses tempos, de como transformar esse tempo que a gente tem que se sentir, a gente não pode estar perto fisicamente, mas a gente precisa mais ainda se unir, né, para superar o que a gente está passando nesse momento. Então, a gente tem que realmente usar da criatividade, né, ver o que a gente pode fazer individualmente, no nosso espaço, em casa, não deixando também de dialogar com quem está fora, né, a gente tem as tecnologias para ajudar a gente com isso, e também cobrando, né, do poder público essas iniciativas, cobrando das universidades, cobrando para que existam esses projetos, porque eles também, existir uma infraestrutura ser oferecida, isso aumenta muito mais a motivação de qualquer pessoa, né, para conseguir realizar esse tipo de cuidado, né, que a gente está precisando muito de cuidado. A gente até gostaria, né, de divulgar, eu acredito que os alunos colocaram na apresentação, mas as nossas redes sociais, porque tem sido feito um trabalho semanal dos alunos produzindo esse material, e a gente precisa trabalhar nessa ideia para que essa informação chegue até as pessoas. Então, às vezes tem muitas atividades que estão sendo ofertadas, mas infelizmente as pessoas não têm o conhecimento, não conseguem chegar até essa informação. E aí eu estava lembrando que nos nossos outros anos, o nosso último dia a gente fazia várias aulas, e no nosso último dia a gente fazia um encontro de integração daquele conhecimento que tinha sido oportunizado durante as aulas. Então, a gente encontrava no Botânico, e a gente, somente um ano a gente não teve o privilégio de ter sol, então a gente teve que ir para o departamento de educação física e fazer dentro da quadra, porque estava chovendo, mas nos outros anos, então, a gente fazia uma atividade ao ar livre, dentro do Jardim Botânico, onde a gente conversava o conhecimento e colocava em prática mesmo, no sentido de capacitar, né, empoderar cada um com aquele conhecimento. Então, agora, nesse momento, a gente não consegue, né, o projeto extensionista do nosso departamento é aberto a toda a população, mas nesse momento a gente não consegue receber todos os alunos por essa questão da inclusão digital. Então, eu queria falar aqui para vocês, né, para todos os alunos, da importância desse movimento da UAM, da universidade, porque hoje os nossos alunos, eles só conseguiram se manter ativos com as nossas aulas porque eles tinham a inclusão digital, porque eles foram alunos da UAM. Então, a gente conseguiu, e foi bem intuitivamente, a gente começou as aulas com eles sem saber como que fazia, a gente foi tateando, e deu certo, desde abril a gente está junto. E agradecer mesmo, né, e reconhecer o quanto esse trabalho da inclusão digital é importante. Então, todos vocês que estão agora continuando ativos com as aulas, né, nesse formato, é porque também passaram por esse processo da inclusão. E claro, a gente sabe que o contato, que as relações são importantes, mas nesse momento não é possível. Então, como que a gente vai modificar? Como que a gente pode manter esse contato de uma forma virtual, que não é igual, a gente sabe, mas que ela é benéfica. Então, toda terça e quinta, agora às 2 horas, os nossos alunos também estão, né, se encontrando, é o momento que eles esperam, eles colocam a camiseta do projeto para fazer a aula, né, então é algo que modifica. A gente fez festa junina de forma virtual, e eles se vestirem, a gente dançou quadrilha, então é possível, né, a gente pensar que nesse momento, e como o senhor Vitor mencionou, talvez vocês não precisam esperar terminar a pandemia ou esperar terminar as aulas da UAM.
vocês mesmos, né, começam a se organizar, porque isso é importante, então é um movimento da sociedade, é um movimento do poder, da sociedade civil também. Então, enquanto idoso, essa participação, ela é super importante. Então, esse movimento de vocês se organizarem. Então, o Lian Kun, se tiver alguém que tenha a vivência do Lian Kun, pode conduzir essa atividade, né? Às vezes tem alguém que fez muitos anos a prática do yoga ou a prática do tai chi e queira compartilhar, né? Não sei se vocês perceberam o sotaque mineiro, mas em Minas tinha um movimento, eu não lembro agora, sempre que eu vou falar eu esqueço, depois eu lembro o nome, mas as pessoas se organizavam nos grupos, utilizavam o espaço da unidade de saúde, ou o espaço de um salão paroquial, ou de um centro comunitário, ou de uma outra igreja, para fazer essa prática. E não era conduzida por alguém da comunidade, que era uma prática que até é reconhecida dentro das PICs, né, que foram reconhecidas como práticas importantes para serem trabalhadas dentro do SUS, dentro das unidades de saúde, dentro dos hospitais, né, na atenção básica. Então, que vocês também possam fazer esse movimento e se encontrarem, né, não esperar que alguém organize o grupo, mas que parta de vocês esse movimento. E todos vocês estão convidados a participar. O ano que vem, certamente, a gente não vai voltar né, em março, em fevereiro, com atividades presenciais na universidade. Então, a gente vai continuar com as atividades de forma remota. A gente vai precisar só ajustar, que como são alunos novos chegando, a gente precisa fazer uma avaliação, uma anamnese, e aí a gente precisa pensar como que a gente vai fazer essa anamnese de uma forma virtual. Mas, então, todos vocês estão convidados, e se permanece nesse formato online, o pessoal de Palotina também está convidado a participar com a gente, né? Então, tá vendo, tem um lado negativo de não estar presente, mas tem também esse lado positivo, olha só, quem não poderia estar aqui junto com a gente vai poder estar, né? Então, fica aí o convite para todos vocês, a gente tem a nossa página no Facebook, que é Envelhecendo com S, como vocês viram, né, tem uma questão do trocadilho mesmo, não é um erro de português, porque a gente valoriza o ser que envelhece, valoriza o processo do envelhecer, né, reconhecendo essas características individuais, particularidades, e essa riqueza, essa pluralidade que é o envelhecimento. E no Instagram, em casa, com informações de exercícios, né, e aí que envolve todo o corpo, até com informações sobre, né, de forma geral, sobre a saúde, tá? Então, estão todos convidados a curtir a nossa página e acompanhar, tá? Seguidores agora, né, Instagram é seguidor, para acompanhar as nossas informações. Tá? O grupo do professor Paulo Bento também desenvolve vídeos, eu posso passar, acho que a Tayuane sempre recebe, e aí compartilha, né, com o grupo. E o grupo da professora Rosicler também, que a gente falou, que é o Projeto Sem Fronteiras, que existe na universidade desde os anos 90, então atende também o público idoso aqui de Curitiba, tá bom? E aí eu vou deixar agora os meninos finalizarem com a nossa dinâmica para a gente movimentar um pouquinho. Isso aí. Então, agora vou chamar a nossa colega Gabi, ela vai passar a dinâmica para vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas trocas, pelas conversas. Seguimos aí, vamos nos motivando, né? Oi, gente, não sei se já me encontraram aqui, eu sou a Gabi, eu estou no primeiro ano, no primeiro período, também participo do projeto. Agora a gente vai fazer uma atividade, e para a gente se movimentar um pouquinho. Vão ser 4 perguntas que eu vou fazer para vocês, e dependendo da resposta, vocês vão fazer um tipo de movimento, tá? Só tirar a cadeira aqui. Se vocês tiverem uma cadeira próxima também, é bom para fazer um exercício, tá? Como o William falou, a gente tem as 4, a relação às pesquisas, né? Que tem, por exemplo, em razão da sociabilidade, as pessoas gostam de fazer atividade em relação a relacionamento, às vezes é por saúde,
às vezes ela pensa numa qualidade de vida, e às vezes simplesmente pelo prazer. Então, eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre a pergunta e vamos fazer a atividade, tá bom? A primeira pergunta que eu quero que vocês reflitam é: vocês se sentem motivados quando vocês vão fazer alguma atividade junto com um grupo de amigos ou com um amigo, ou pelo menos antes da pandemia, né? Vocês se sentiam motivados assim? Se a resposta de vocês forem sim, eu vou querer que vocês entrelacem os dedos, vamos assim mais ou menos, vamos abaixar a cabeça e pôr a mão lá na nuca para fazer um alongamento da cervical, tá bom? Olhem lá para baixo e vai dar um tempinho. Caso a resposta de vocês forem não, são duas perguntas, uma pergunta e a resposta vai ser sim ou não, tá? Se a resposta for não, eu vou querer que vocês coloquem uma mão lá na orelha e vão puxar lá para o ombro. Então, vamos começar, tá bom? Se vocês forem a resposta sim, eu quero que vocês façam esse movimento. Se forem não, vai ser para a lateral, tá? Então, vamos segurar um pouquinho aí. E lembrem de fazer para o outro lado também, tá, gente? Os dois lados. Olhem lá para baixo, olhem lá para o pé. Sentir a cabeça puxar lá atrás na cervical, lá no fundinho da cabeça. Agora a gente vai para a segunda pergunta, tá? Só prestem atenção antes de fazer o movimento, porque eu vou passar dois, tá? Igual esse aqui que eu fiz. Você se sente motivado quando você pensa em fazer a atividade em relação à sua qualidade de vida? Se a resposta de vocês for sim, eu quero que vocês vão fazer esse movimento e daí vai trocar. Se a resposta de vocês forem não, o movimento que vocês vão fazer é esse aqui, ó. De tesoura. Leva o braço lá atrás e cruza na frente. Lá atrás e cruza na frente. Então, se a resposta for sim, vocês vão alongar aqui o ombro. Se a resposta for não, é essa. Vamos só repetir a pergunta, você se sente motivado a fazer atividade física quando pensa na sua qualidade de vida? Então, pode fazer o exercício. Vamos segurar um pouquinho. Para quem pensou sim, a gente troca de braço. Segura lá no ombro, no cotovelo. Segurar mais um pouquinho. Isso. A próxima pergunta que eu vou fazer também vão ser dois movimentos. Vocês fazem atividade física pelo prazer? Se vocês fazem simplesmente por você sentir prazer de fazer atividade física. Se a resposta for sim, eu quero que vocês vão. Deixa na altura do ombro, nós vamos rotacionar o quadril. Ó. Se a resposta for sim. Se a resposta for não, nós vamos colocar uma mão na cintura, a outra vai lá em cima da cabeça. E vai fazer essa flexão lateral aqui, ó. Se a resposta for não, se a resposta for sim, a rotação do quadril, lá na frente, lá do trás. Então, podemos fazer agora. Pode trocar de lado, a rotação do quadril, vamos fazer para o outro, sentido anti-horário. Legal. Agora, a última pergunta. Vocês fazem atividade física por pedido médico? Sim ou não? Se a resposta de vocês forem sim, eu vou querer, com o apoio da cadeira para não desequilibrar, tá bom? Vocês vão lá, levantar o pé lá no glúteo de vocês. Os dois, no caso, um de cada vez, né? Se a resposta for não, eu vou querer que vocês façam a rotação do quadril. Também é bom ter o apoio da cadeira. Rotação do tornozelo. Também é bom que vocês estejam perto da cadeira, tá? De apoio. Tá? Assim, e o outro pé. Então, se a resposta for sim, nós vamos flexionar aqui atrás.
E se a resposta for não, nós vamos fazer a rotação do tornozelo, ok? Então, podemos começar. Pode trocar a perna. Fazer mais um pouquinho. E foi isso, gente. É só para levantar um pouquinho, que vocês ficaram muito tempo sentados ouvindo palestra, para aquecer um pouquinho o corpo. Isso. Obrigada a todos que organizaram, né, as atividades com vocês, a todos os alunos. Agradecer muito a presença de vocês e a possibilidade de estarmos novamente juntos para conversarmos sobre esse comportamento que é tão complexo, mas que é tão importante para a nossa vida. Então, a gente viu que é necessário a gente ter a motivação, né, e a gente pensar nesse caminho, até que ela se torne algo intrínseco, mas para que ela se torne, né, que a gente tenha esse prazer intrínseco e inerente, a gente tem que se descobrir aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente sente prazer, né, e para isso a gente tem que ter possibilidade de experimentar. Então, a importância de todas essas políticas que oportunizam o acesso. Então, por isso que eu acredito tanto que as políticas públicas, né, que promovam a atividade física têm esse papel, né, de oportunizar que as pessoas tenham essa possibilidade de conhecer e de escolher. Eu brinco que quando a primeira vez que eu remei, eu pensei, nossa, eu nasci para remar. E eu tive essa oportunidade há poucos anos na minha vida. E eu brinco, nossa, o Brasil perdeu uma grande remadora, porque eu não tive nem a possibilidade, né, de experimentar. Mas eu me senti tão bem fazendo isso. E aí eu sempre penso, quantas pessoas que gostariam de remar, patinar, dançar, jogar, né, praticar algum esporte, e aí nadar, jogar futebol, jogar vôlei, tem tantas práticas corporais, tantas, e aí muitas vezes aquilo que é ofertado não desperta o interesse. Então, por isso que os programas de atividade física hoje que envolvem a população idosa, é basicamente o público feminino, porque a gente não tem conseguido atrair os homens, porque talvez aquilo que a gente tem ofertado não é de interesse do público masculino. Então, a gente precisa pensar, né, sobre práticas cada vez mais amplas e que a gente possa dar oportunidade das pessoas reconhecerem aquilo que elas gostam. Então, como a professora Marivone falou, olha, ela se descobriu na corrida, ela gostou de correr. E aí, será quando que ela teve essa oportunidade de correr? E aí ainda tem isso. Se a gente vai para um grupo que é muito apto e a gente não tem aquela habilidade, aquela destreza, a gente vai se sentir que é pouco competente. E aí, ao se sentir pouco competente, o que a gente faz? A gente desiste. Então, os ambientes de academia, por exemplo, eles acabam não sendo inclusivos porque as pessoas chegam lá e se deparam com corpos muito jovens, belos, né, num padrão de beleza que a sociedade requer, e as pessoas não se identificam com aquele espaço, né? Às vezes a música é muito alta, às vezes o ambiente, né, não é favorável, não é agradável. Então, o que as pessoas fazem? Elas se retiram, elas não permanecem, né? Porque vencer aquela barreira é difícil para ela naquele momento. Então, que vocês possam ter possibilidades de experimentar, né, várias práticas e que vocês possam identificar aquilo que realmente vocês sentem prazer, aquilo que, né, dá aquela alegria, aquela disposição. Talvez a gente vai pelo grupo com a amiga, com o amigo, com o marido, com a esposa, e chega lá a gente, nossa, que bom, né? Que bom que isso aconteceu, a gente se sente tão bem. Então, assim, ó, quando a gente vê uma pessoa 4 horas da manhã correndo, andando de bicicleta, debaixo de chuva, ou no frio, a gente fala, caramba, como que essa pessoa, né, tá ali? É algo que é tão prazeroso para ela, que não tem problema ela sair cedo da cama, né? Porque aquela sensação que ela tem durante a prática e depois
minimiza todo esse acordar cedo, né, o frio. Então, que a gente possa sempre lembrar disso, que a gente possa buscar essas práticas que realmente nos dê essa motivação mesmo para continuar, né? E aí, nesse sentido, eu desejo que todos vocês tenham essas possibilidades, que vocês possam buscar, e que vocês não esqueçam nunca, né, do nosso papel enquanto cidadão de cobrar, olha, eu quero uma praça iluminada, eu quero uma praça bem cuidada, perto da minha casa, olha, às vezes tem a academia da terceira idade, a academia ao ar livre, que muitos, né, idosos utilizam, mas ela está lá jogada, abandonada. Então, tá aí, olha, a gente está no momento agora de fazer a escolha dos nossos gestores municipais. Então, vamos ver até as propostas, o que eles têm, né, para os nossos espaços de convivência, para os nossos espaços de lazer, o que eles têm de proposta, né, para o meu bairro, para a minha comunidade, qual que é o olhar desse gestor? Que a gente precisa de pessoas que têm esse olhar amplo, comprometido, né, inclusive com esse aspecto da atividade física, que é tão importante para a nossa saúde, tá bom? Então, é um prazer estar com vocês, agradecemos, né, por esse momento, e fica aí, mais uma vez, o convite para vocês fazerem parte, né, conosco do projeto, estão todos convidados. Convido vocês também, a gente está organizando o Seminário Internacional de Atividade Física aqui na UFPR. Os nossos idosos irão fazer uma apresentação também, uma videoaula